pedimos na ceia, Senhor, e ajuste a nossa visão, ajuste nosso coração, nos sintonize com os teus pensamentos, nos sintonize com as tuas intenções, com a tua agenda, Pai, no nome de Jesus, que ninguém saia como entrou, mas saia renovado, saia revelado, saia com a boa semente, semeada, para dar frutos a 30, a 60 e a 100 por um, em nome de Jesus, porque declaramos que só o Senhor é Deus. Use a minha vida com a tua graça e a tua misericórdia, para revelar a tua santa palavra, que ela não volte vazia, mas que cumpra o propósito para o qual o Senhor determinou, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Quem pode dizer amém mais forte? Dá mais uma pausa ao Senhor bem forte. Oh, glória a Deus. Quem está preparado para uma revelação dos céus aí, diz amém. Deus é muito bom, amém. Eu estava ali meditando, né, e Deus falou assim, olha, fala para a igreja, que esse culto vai terminar antes das 21 horas, mas eles não vão querer sair daqui, porque eu vou mostrar para eles o que é melhor na vida, quanto vale, quanto é desejável a minha presença. E isso está crescendo dentro de mim, eu não estou brincando não. E eu estava ali sendo ministrado, quando eu fui, né, convidado para ministrar à noite, a Viviane falou o seguinte, que eu vou ser bem breve, mas vou ser muito objetivo, vou ser bem intenso com você. E ela falou o seguinte, nossa, não vai dar ninguém na igreja, né? Vai dar ninguém na igreja. Eu falei, Viviane, vai ser o melhor culto da semana, porque lá vão estar os colegas do apóstolo Paulo, que não tenho a minha vida por tão valiosa, que contudo que cumpra a carreira que o Senhor propôs para a minha vida. Vai ser o melhor culto, lá vão estar os resistentes, lá vão estar os santos, lá vão estar os que não são frágeis, que não se desviam por qualquer coisa. Olha bem para os rostos de quem vai estar lá, porque são aqueles que você pode contar no dia da angústia, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode celebrar o Senhor? E isso está acontecendo. Então louvo a Deus por isso, louvo a Deus pelas vossas vidas, e eu quero trazer uma revelação. E dias como esse me lembra, por exemplo, a escala de Zacarias, né? Quem lembra de Zacarias? Um dia de escala, um dia comum, um dia que ele tinha que estar lá, porque era o dia dele estar lá. Mas naquele dia, mais um culto, foi o culto que o anjo do Senhor o encontrou, já amortecido com a idade, cansado, velho, sem ter tido um filho, que era algo honroso para aquele tempo na sociedade, e Deus aparece e fala, hoje chegou o seu dia, Zacarias. Imagina que hoje Deus chega até você e fala, aquele dia que você tanto esperava, lembra? Hoje chegou o seu dia. Ele vai estender essa mão assim, ó, fala assim, põe a mão assim, Deus faz assim, ó, está aqui o seu presente que você tanto esperou, porque eu esperei um dia como esse para entregar para aqueles que realmente confiam em mim e em mim esperam. Você recebe isso aí? Fala assim, eu recebo em nome de Jesus. Aleluia. Quero te contar uma história. Nós fomos agora, esses dias de férias, nós fomos para a Espanha. A gente gosta, eu gosto, ela não gosta muito não, mas ela é forçada porque eu gosto. Eu gosto de conduzir, eu gosto de viajar para a Espanha dirigindo, acho super legal. Ela fala, é cansativo. Não, eu acho maravilhoso. A gente vai parando, vai sem pressa, aí chega até o local, desfrutamos lá. Eles amam praia, eu detesto praia, eu gosto de ver a praia, de longe assim. Aí sento na esplanada, pego um refresco ali, água geladinho, fico lá tranquilo. Eles estão lá, esturricando no sol, parece um monte de bobo. Desculpa quem gosta, parece um monte de bobo pegando o sol lá, assim, igual um frango rodando naquelas... Não entendo, mas tem um amigo meu que gosta e chama, vamos comigo. Eu falei, não vou, você está doido? Vai lá, eu fico na esplanada. Quando você cansar, você vem aqui, te bate um papo, depois você volta, eu te espero aqui, não tem problema. Então eu gosto dessas viagens. E por que eu estou dizendo isso? Eu vou te contar uma outra história que vai se conectar com essa história.
Ao longo da nossa vida, nós temos sido desafiados. Os desafios estão progredindo. Quem que sente que os seus desafios vão aumentando todos os anos? Deixa eu ver aqui, deixa eu reconhecer se eu não estou sozinho. Então estamos no mesmo clube, estamos no mesmo barco. E vai crescendo muito. A parte boa disso é que quando a gente olha para trás, cada vez que aumentou um desafio, aumentou também o nível da vitória. Assim ou não é? Você olha, opa, tem uma conquista maior. Aí o ano seguinte, vem aquele desafio que parece um novo Golias. Parece que o Golias cresceu. O Golias do ano passado vira um anão perto do Golias desse ano. Aí Deus te dá a graça, te dá a estratégia, você vai e vence o novo Golias. Aí o ano que vem um Golias maior do que do ano anterior. E o do ano de 3 anos atrás virou um embrião perto do Golias que nasceu 3 anos depois. Mas o fato é que esse Golias cai e uma vitória maior acontece, não é? Conosco tem sido assim ao longo fazem agora 25 anos de ministério. E ano passado, Deus nos deu um outro desafio. Nós tínhamos um apartamento aqui no Montijo que compramos quando a Bia nasceu. E a gente trocou esse apartamento num terreno enorme. Surgiu a oportunidade. Eu acho que eu não pensei muito. E eu peguei e fiz esse negócio, desse terreno. Só que o terreno tem mais de 15 mil metros quadrados. Aí eu falei, não, vai ser bacana, vai ser uma vitória, tudo mais. Quando eu fui orçamentar para cercar o terreno, para fazer muro, gente. Para fazer muro de alvenaria naquela área, podia chegar a 30 mil euros. Só o muro. Eu falei, aonde é que eu fui amarrar a minha égua? Estou enrolado. O gigante cresceu, mas foi 3 vezes mais do que os outros que eu estou acostumado a derrubar. Eu falei, Senhor, agora o negócio ficou feio. O que eu vou fazer? E eu sempre cresço em tempos como esse. Eu ganho habilidades, eu ganho autoridade, eu vou estudar o que eu não sei. Cara, toda vez Deus me põe no corner do ringue e tem alguém batendo e eu estou apanhando e estou aprendendo, mas eu saio sempre melhor. Eu saio com uma nova habilidade, com um novo conhecimento, com uma nova autoridade do outro lado. E comecei a pensar. Eu falei, eu não tenho esse dinheiro, porque se eu pago isso, eu não pago aquilo. Tem a casa ainda. A casa não é um detalhe, a casa é o principal. Eu falei, não sei o que eu vou fazer. Deus vai prover. Então, passo a passo, a gente vai tirando, saiu a licença, não tem dinheiro, mas Deus vai prover, amém? E vai rodar. Eu falei, agora essa é a solução para esse muro. E nós estamos indo para a Espanha. Voltei para a Espanha. Na estrada, não sei se quem já foi para a Espanha pela estrada, você vê no guarda-reio, no lado do meio, assim, tem vários arbustos enormes que fazem um muro. Quem já viu esses arbustos na estrada? E no verão eles dão rosas, rosas lindas, dão rosas vermelhas, rosas bem clarinhas e brancas. E eu fui ler, porque eu falei, como é que esse aqui vive na alta estrada? Ninguém rega esse trem, ninguém poda, é super resistente. Eu falei, é isso que eu preciso, é o que cresce, que eu não tenho que podar, que eu não tenho que regar, e que vai ficar lá. E fui pesquisar, e falei, não, essa é a solução. Eu vou arrumar um monte de muda, eu vou plantar em todo o lote, e vou aos pouquinhos, com o tempo, construindo o meu muro, até, deixo ali um ano crescendo, vai dar ali 1 metro, 1,5 metro de encorpagem, e vai fazer uma seca viva linda, e melhor, quanto mais sol, quanto mais a austeridade do tempo, mais fica linda aquele arbusto, um arbusto tipo a sarça, só que com flores. Então quem for repara um dia no verão, fica tudo, você passa quilômetros aquele muro de rosas na autoestrada. Eu falei, tá aí, tá a solução. Depois que eu abri a mente para isso, aonde eu ia, eu vi o quê? Eu vi a rosa. Eu falei, caramba, agora como é que eu vou arrumar isso em Portugal? Eu fiquei pensando, vou ter que vir na Espanha, arrumar um lugar para comprar. E fiquei pensando, fiquei encucado. Passei 1 semana pensando nesse negócio, fazendo conta, quanto que é uma muda? Quanto que é uma muda? Tirei a foto, já sei tudo daquela árvorezinha. E fui já gerando. E estou voltando para Portugal. Olha que interessante, gente. Olha a lição que eu aprendi. E estou voltando, quando eu passo uma semana, estou passando a fronteira em Portugal, já pensando em como que eu ia voltar, como que eu ia procurar, onde é que eu ia achar essa muda. Passando a fronteira, eu olho para a mesma autoestrada em Portugal, no mesmo centro, o que eu vejo? A mesma árvore. Para piorar, eu chego no meu bairro,
no meu bairro, aonde eu vivo, onde eu vou todos os dias para o ginásio e volto, uma multidão dessas arvorezinhas. Deus plantou na minha viagem aquelas arvorezinhas? Não, elas sempre estiveram lá. Falei, uau. Por vezes eu tenho que sair do ambiente que eu estou para ampliar a minha visão, para enxergar o que está do meu lado, na minha casa, na minha igreja, no meu emprego, na minha universidade, no meu casamento, que tem nos meus filhos, que tem nos meus amigos. Eu falei, tem revelação aqui, eu vou procurar na Bíblia. E eu comecei a identificar várias coisas na Bíblia que mostra isso. E mostra por que a gente às vezes não cresce. E eu descobri uma coisa que se tornou o título da mensagem de hoje. Sobre um tipo de fé, uma fé que identifica a provisão. Fala bem assim, a fé que identifica a provisão. Porque a fé é uma visão do futuro, não é? Se você for pegar lá no versículo, a definição, você pega, a fé são as coisas que não se veem, mas que se esperam. É uma visão. Quando você tem a fé em algo, é que você viu algo no futuro, sim ou não? Com a convicção de que ele já existe. Só não aconteceu ainda, mas vai acontecer. Quem pode dizer amém? E eu vi que esse é o mecanismo de crescimento que Deus tem para nós. Quando eu olho para o futuro, eu só consigo identificar no meu dia a dia as minhas oportunidades, se eu conseguir olhar para frente aquilo que Deus tem para mim. Se eu manter os meus olhos lá onde Deus quer que eu olhe todos os dias, longe, aquele sonho impossível. Quem tem um sonho impossível aqui? Eu tenho sonhos que eu nem posso divulgar, que eu tenho vergonha de que vocês vão pensar. Porque Deus nos estica em esferas do impossível. Mas quando eu fixo os meus olhos, como fala a Bíblia, né? Fitar os olhos no autor e consumador da vossa fé, que é Jesus Cristo. Quando você fixa lá, você começa a enxergar perto de você, identificar perto de você degraus que vão te auxiliar para chegar mais perto daquela caminhada e daquela conclusão. Estão me entendendo? Nossa mente muitas vezes não enxerga o óbvio, porque o nosso olhar da nossa fé não está o tempo suficiente olhando para onde Deus quer que a gente olhe. Quem entendeu e diz amém. Vou repetir, muitas vezes nós não vivenciamos o melhor dessa terra, porque nós não gastamos tempo suficiente olhando, fitando os olhos para onde Deus quer que a gente mantenha o nosso olhar lá para frente, lá no futuro. E muitas vezes nas nossas vidas eu só fui capaz de identificar algumas portas abertas, alguns caminhos, algumas oportunidades que nós pudemos aproveitar por causa dos sonhos impossíveis, por causa de ser fiel à visão que Deus plantou no nosso coração. Então, sempre veja grande a sua célula, veja grande os seus discípulos. Eu sempre visualizei os meus discípulos sendo pregadores, ministros do Evangelho, de excelência. Eles nem tinham células. Eu sempre visualizava o meu G12, os meus discípulos com autoridade, e esperava o tempo, a janela, porque eu conseguia os ver no futuro. Eu comecei a ter condições de ler a mudança do tempo de cada um deles, e quando eles davam um sinal de maturidade para algo mais, eu puxava, eu corrigia, eu apertava, e com isso foi o que? Florescendo, foram sendo lapidados. Mas seria impossível isso acontecer se eu não tivesse antes visualizado eles grandes, pregando com autoridade, com excelência a palavra de Deus. Então, não importa se você não tem a célula, já se visualize com alguém com várias células. Quem pode dizer amém aqui? Com vários discípulos, com várias pessoas sendo convertidas com a sua vida e com o seu ministério. Quem pode dar um aleluia aí?
Eu profetizo que você é uma pessoa que o seu testemunho, a sua pregação vai trazer muitos frutos, muitas pessoas serão convertidas e amarão a Deus, amarão a Jesus, porque a sua vida é frutífera, é próspera, e o seu ministério vai produzir isso em nome de Jesus. Você recebe isso aí? Em nome de Jesus, eu creio nisso. Então, a visão, a fé, ela produz a visão, que é o único gatilho que proporciona a identificação. O nosso mal, muitas vezes, não é não visualizar, é não identificar a pequena chance, o pequeno próximo passo. Estão me entendendo? Você quer fazer um sprint, dar uma corrida, mas para chegar lá, tem um pequeno próximo passo que tem que ser dado, depois outro pequeno próximo passo, e você vai andando aos poucos em relação a isso, né? Então, abra comigo em Gálatas 3, versículo 11, Paulo fala isso na sua carta, que é uma frase muito falada, uma frase inclusive que inspirou Lutero, né, na sua reforma protestante, mas é uma frase que ela está conectada com Abacuque, que é um livro do Velho Testamento, que vamos ler aqui: e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o quê? Fala assim, viverá. Quando você fala sobre viverá, se você busca, porque ele cita aqui Abacuque. Abacuque foi escrito em quê? Grego ou hebraico? Grego ou hebraico, igreja? Fala assim, hebraico. Abacuque foi escrito em hebraico. Paulo, porém, escreve em quê? Em Gálatas? Grego. Então, mas Paulo escreve em grego, querendo dar alusão a que palavra em hebraico? Aqui está em Abacuque. Então, eu tenho que estudar qual palavra ele escolheu para escrever grego, e qual palavra está em viverá em hebraico, para entender o real sentido da palavra viverá. Quando eu fui fazer essa pequena exegese, eu descobri que a palavra viverá, tanto em um âmbito como do outro, ela não é apenas uma palavra no sentido biológico, de estar vivo, mas de estar sendo produtivo, crescendo com propósito, no meu dia a dia, crescendo de glória em glória, de resultado em resultado. A fé me faz viver, me faz produzir, me faz crescer no meu dia a dia. Não é só uma promessa de vida futura, vida eterna, também está incluído, mas no processo terreno, eu posso viver, eu posso produzir. Foi o que eu falei hoje de manhã. Quando você vê lá em Apocalipse, os 24 anciãos, entregando as suas coroas, até cantamos agora aqui, né? As suas coroas, diante do rei, essas coroas foram conquistadas aonde? No céu? Que coroa você vai conquistar no céu? No céu não tem nada para você construir, está construído já, é a graça. São coroas conquistadas aonde? Fala assim comigo, na terra. Fala assim, no mundo natural. São conquistas na janela temporal. Nós estamos na janela temporal e Deus almeja que a gente conquiste isso. Senão ele não diria que nós estamos de fé em fé e de quê? Glória em glória. Estão entendendo? Então, Deus precisa de te usar para criar essa caminhada cheia de testemunhos, cheia de vitórias, para demonstrar o amor dele, o poder dele e a sua forte destra. Nós fomos colocados dentro de caixinhas neste mundo, e se não for a visão de Deus para te esticar fora das caixinhas que o mundo nos colocou, nós não conseguimos viver o excelente, viver o que é maior no Senhor. Então, nós temos que entender isso, que esse é um mecanismo que Deus trabalha, por isso que Ele trabalha com promessas. A Bíblia é toda feita de quê? Promessas. Começa a ler de Gênesis até Apocalipse. Ele começa com uma história, com uma promessa, com uma profecia, que estica a pessoa. Chega em Abraão e fala, Abraão, vai para uma terra que eu te mostrarei. Fala com o pessoal saindo do Egito, vou te dar uma terra
que mana o quê? Leite e mel. Fala com Josué quando ele entra, começa o seu ministério de líder como juiz em Israel. Fala, ser forte, corajoso, tem muito bom ânimo, não temas. E entrega pela promessa de um grande legado e vitória no futuro. Então, esse é o mecanismo que Deus trabalha. A pergunta é, qual que é a promessa que está latente no seu coração? Ela está adormecida, ela está parada. Deus me dá umas visões, às vezes, que não são claras. Eu tenho muitos sonhos proféticos, muitos não, eu tive alguns no longo da vida, sonhos proféticos, mas que não saem da minha cabeça. E eu fico orando para ter discernimento, porque Ele sabe como é que eu funciono. Então ele me entrega algo que não é tão óbvio, para que eu fique o tempo todo me exercitando para entender aonde essa revelação quer chegar. Eu tenho feito um propósito com o Senhor. Esse sonho eu não posso contar 100%, mas eu vou te contar parcial esse sonho. Eu tenho uma visão que Deus me deu há um tempo atrás, muito poderosa, que eu não entendi, não discerni totalmente. Um sonho espiritual profundo, onde no final desse sonho a voz dele vinha do céu, falava comigo e eu mudava drasticamente a minha trajetória ministerial. Não dava para entender muito, mas foi muito forte, muito poderoso esse sonho. E vira e mexe, passa ano, isso deve ter mais de 15 anos, mas o sonho está lá. Sabe, parece aquela assombração, não esquece desse sonho, não esquece desse sonho. Eu comecei a fazer um jejum, eu falei, Deus, eu não vou parar de fazer esse propósito enquanto essa voz não aparecer do céu, identificável, eu preciso saber que foi a sua voz. E comecei, eu falei, não tem tempo, o prazo é o Senhor fazer. Eu até estou cansado de orar, mas eu vou ficar até Deus me mostrar que voz que é essa, porque tem o tempo dele, não é no meu tempo, é o tempo dele. E aí, outro dia eu estava orando, eu falei assim, eu te entreguei essa voz. Entregou essa voz, eu não identifiquei essa voz. Aí eu lembrei do que aconteceu. Aí teve outro sonho. Esse sonho eu não posso contar tudo, mas eu contei que eu vi que eu vim aqui na igreja, era um culto como esse, e eu entrava voando, flutuando assim, e subia as escadas, todo mundo ocupado, estava cheia a igreja, todo mundo com uma função, todo mundo com uma tarefa. E a música falava assim, o tempo de cantar chegou, o tempo de dançar chegou, o tempo de cantar chegou, o tempo de dançar chegou, e ele vem, saltando pelos montes, assim, Jesus voltando. Eu falei, uau, que poderoso. Aí algumas coisas acontecem aqui na igreja, que eu não vou revelar, e aí eu pego e volto a sair. Algumas pessoas notam, outras pessoas não notam. Mas o detalhe que eu me esqueci, não foi o sonho, foi como eu acordei desse sonho. Sabe como é que eu acordei desse sonho? Com um terremoto. Foi no dia, há 2 anos atrás, que teve um terremoto que tudo abalou. Eu esqueci de conectar o terremoto com o sonho. E eu comecei a entender algumas coisas que eu não entendia. Eu falei, uau, um sonho como esse, acordar com um terremoto, todo mundo são e salvo. Eu falei, meu Deus, Deus está tentando me transmitir uma mensagem. Por quê? É importante para Deus que coloque os olhos aonde? Lá na frente, no futuro. Porque se eu olhar para o futuro, se eu olhar para a visão que Deus quer para a minha vida, eu vou identificar o próximo primeiro passo, em nome de Jesus. A pergunta é, quais são as visões que Deus tem alimentado na sua vida? Não fique longe do seu líder, não fique longe da sua Bíblia, porque essas situações, a sua igreja, ela está sempre alimentando as promessas, as visões, as profecias que Deus plantou para a sua vida, em nome de Jesus, amém? Essa visão é saúde para o seu corpo, é saúde para os teus ossos. Não abra mão de continuar sonhando, de continuar crendo em nome de Jesus. Você pode dar um aleluia?
Você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor? Então, a visão do futuro identifica o recurso presente. Escreve isso aí. A visão que Deus te dá para o futuro te faz identificar o recurso o recurso presente para você continuar. Quero te contar uma história. Se você abrir lá em Gênesis 21, daqui a pouco eu dou o versículo, tem uma história bem interessante. Todos conhecem bem a história de Abraão, né? Ela virou novela, então é fácil muitas pessoas identificar o drama de Agar. Quem lembra da novela ou já leu a história de Agar, de Ismael? Fala aí na mente, deixa eu identificar aqui. Então você vê que tem uma situação muito difícil que Agar vive, porque ela é dispensada da família. Ela é dispensada. Ela vai com o menino para o deserto. E não deve ser fácil você ser dispensado com um filho. Eu imagino o drama, a angústia de Agar. E fala a Bíblia que ela deixou o menino de um lado e saiu de perto para não ver a criança morrer. Olha que desespero. E ela ora ao Senhor, ela ora a Deus, e Deus, no momento que manda o anjo e fala com ela, o anjo fala assim, uma visão, ele entrega uma visão sobre o filho dela, que Ismael seria grande, e seria pai de uma grande nação também, e fala muitas coisas sobre Ismael. Eu acho que ela pensou, mas então se Deus vai fazer isso com Ismael, então ele não pode morrer hoje. A visão dela se amplificou, se abriu. Agora abre lá o versículo 19, e fala o seguinte: e abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi e encheu o odre de água. Gente, o poço sempre esteve lá, sim ou não? Sim ou não? Deus não cavou o poço na hora, Ele não criou uma estrutura, já estava lá. Só que o desespero dela, a falta de visão do que Deus tinha para ela e para o seu filho, tolhia o conhecimento, o óbvio que estava ali ao lado. Nada acontecia. Isso se explica biologicamente, sabia? Existe algo chamado SAR, que é Sistema de Ativação Reticular. Quem que já ouviu isso? Ninguém, né? SAR, Sistema de Articulação Reticular, que é visão. O que acontece? Quando você está sob estresse extremo, sob medo extremo, você produz duas coisas no seu organismo, que é adrenalina e cortisol. Biologicamente, sabe o que acontece? É como se você focasse, como se fosse aquele efeito de túnel. O seu olho faz assim, ó. Você só vê um alvo, só vê o que é óbvio, só vê o que está na sua frente. É o oposto do que acontece quando você não está sobre esse estresse, sobre esse medo. Quando você está debaixo da vibração da fé, da visão do que Deus tem para você, o seu olhar se expande, e você enxerga mais do que os outros estão enxergando. Ele faz assim, ó. Então, biologicamente, é isso que acontece, e é por isso que o diabo investe tanto em te manter com medo, sobre estresse, sobre ansiedade, porque você está sempre produzindo esse fenômeno biológico na sua vida. Pastor, mas isso aí é um papo secular, as pessoas estão ensinando isso. Sim, estão, mas ninguém ensina como dissolver o medo. Eles podem se enganar que não tem medo, mas o medo está lá presente, o medo não desaparece. O que faz o medo desaparecer? É a visão que Deus entrega. Na igreja o medo é dissolvido, na igreja o medo desaparece, a ansiedade não faz sentido quando a fé é manifestada. Então quando eu sou curado na minha ansiedade, a minha visão se amplifica, e eu passo a enxergar o poço, a solução, ou até uma árvorezinha bonita que eu não enxergava perto da minha casa. Estão entendendo? Então nós temos que entender isso, e vigiar, para não cair no mecanismo que o inferno preparou para travar a gente. Então, essa história de Agar mostra isso para a gente. Ela só foi capaz
de encontrar, de enxergar esse poço, porque antes disso ela enxergou uma visão sobre o filho dela, uma visão de que Deus tinha um plano para ela e para Ismael, e que aquela escassez, aquele tempo difícil não era o fim, mas o processo que Deus tinha reservado para a vida dela, em nome de Jesus, amém? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Fala assim comigo, só o espiritual. Fala assim, só o espiritual pode desbloquear o natural, pois ele já existe. Outro exemplo que você tem aqui é quando você vai lá para segundo livro de Reis, capítulo 6, versículo 17. Eliseu e o seu moço. Eliseu, um profeta, repara que fragilidade. Que o profeta é frágil, aos olhos do homem ele é frágil, ele não é um guerreiro, ele não tem poder de rei, ele não tem milícia, ele não tem arte marcial, ele tem Deus. Então aí você vê que o rei da Síria, ao invés de peitar o rei, ele vai peitar quem? O profeta, porque ele percebeu que as vitórias de Israel estavam vindo pela boca do profeta. Então ele pensou assim, se eu eliminar o profeta, eu elimino o problema da guerra. E fala a Bíblia, vocês conhecem a história, penso eu, que Eliseu sai da sua casa e está cercado de carros e cavalos do inimigo, e ele sai calmo, e o moço dele, o seu discípulo, sai até branco, pálido, meu Deus, estamos arruinados, acabou nossa vida, tudo mais. E Eliseu, ele move o mundo espiritual, para que algo acontecesse no natural com o seu discípulo. E fala assim o versículo, e orou Eliseu, fala assim comigo, e orou. Gente, muita coisa resolve com a simples oração. E é interessante que nós adiamos tanta oração, a gente adia oração, era só dar uma ajoelhadinha, era só dar uma choradinha, era só sua alma clamar um pouco, e Deus ia fazer a sua visão mudar, e eliminar a sua ansiedade, e eliminar o seu estresse, o medo ia desaparecer, e a visão ia se abrir, e você ia enxergar o óbvio que está ao seu lado, que você não está enxergando. A solução está mais perto do que você imagina, em nome de Jesus. E orou Eliseu, e disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu cavalos e cavaleiros de fogo ao redor dos seus inimigos. Muitas vezes o nosso problema está em não acionar o mundo espiritual para nos mostrar o que ele já liberou no natural para as nossas vidas. Fala para o teu irmão aí, o que você precisa já está liberado. Fala assim, o que você precisa já existe. Nós vamos hoje mover juntos o mundo espiritual. Eu vou orar por você. Fala assim, e você vai orar por mim. E juntos vamos mover o espiritual. E o que parecia impossível, fala, e o que parecia impossível vai se tornar óbvio em nossas vidas, em nome de Jesus. Vai acontecer. Mateus 6,22, a lâmpada do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Você vê, você vivencia aquilo que você vibra. Você vivencia aquilo que você vibra. Se você vibra em toxicidade, você só vai vivenciar coisas tóxicas. Se você vibra em amor, vibra em fé, vibra em Deus, vibra em expectativa maior para o futuro, você vai viver coisas boas no Senhor, em nome de Jesus. Isso chama-se ressonância. Nós temos que entender isso e começar a nos comportar como crentes, porque nós travamos batalhas celestiais. O que fala a Bíblia? As armas da nossa milícia não são carnais,
mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Quem pode dar uma pausa bem forte ao Senhor? Mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Por vezes a fortaleza que tem que ser hoje destruída é a da falta de visão, é da cegueira espiritual, é a primeira barreira que tem que cair em nome de Jesus. E por último, nós entendemos que tem duas maneiras de viver. Nós vivemos por provisão ou pela provisão. São duas maneiras que eu tenho que aprender a caminhar. Eu vou explicar. Tem duas formas de viver uma vida espiritual. Ou por provisão, Deus me dá a provisão e eu me movimento. Ou pela provisão, eu me movimento e depois a provisão acontece. Um exemplo, Elias, quando está fugindo, ele pede a morte. Ele perdeu a visão que trazia a provisão. Ele tinha um comportamento confiante antes, porque ele tinha uma visão clara de aonde ele tinha que ir, o que ele tinha que fazer, como que ele ia orar e o que ia acontecer. Ele sabia que ia cair fogo do céu, que Deus ia abrir os céus, como Deus também ia fechar os céus. Ele sabia de tudo, e essa visão que ele tinha alimentava ele mais do que a provisão. Então ele se movia até um tempo pela provisão, mas chegou um tempo que ele se perdeu na visão, ele se perdeu no ministério, ele entrou no modo de defesa, porque ele foi ameaçado, pediram a cabeça dele, e ele passou no modo fuga, e a visão o quê? Se estreitou. Ele não viu mais o óbvio, e arrumou um rumo e foi. E fala a Bíblia que ele parou e ficou. Aí o anjo do Senhor, o que faz? Vem e traz o quê? Pão. Ele se alimenta. E aí ele anda o quê? Por provisão. E tem vezes, tem situações na vida que vai ser assim, nós estamos tão fracos, tão sem visão, e Deus sabe que não é o nosso fim. Ele vai dar o quê? Ele vai dar a provisão, na hora, para você continuar andando, e tudo bem. Mas o melhor é viver pela provisão, que é o caso de Abraão. Abraão não teve provisão, ele teve uma visão, e ele caminhava, ele vivia pela provisão, e é muito mais nobre viver assim. E se você olhar lá na história de Gênesis, tem um detalhe que as pessoas às vezes não entendem. O que fez Abraão ser chamado o pai da fé? Por que Abraão é tão importante? Quantas pessoas Abraão curou? Me fala. Ele não curou ninguém. Ele não tem os prodígios que nós admiramos e pregamos de outros profetas. Ele creu em Deus. E a ele foi dado o título de pai da fé. E temos a história emblemática e profética, que tipifica o próprio Cristo, dele levar Isaac, o seu filho, o seu primogênito, o filho da promessa, para um sacrifício, para ir até o monte, para sacrificá-lo. Mamães, papais, se coloquem no lugar de levar o seu filho, que Deus pediu para que você o sacrificasse. Imagina, dá um frio na barriga, não dá? Mas essa foi a batalha que Abraão teve que enfrentar. E nesse convite, de alguma forma, Abraão revela a visão que ele tinha sobre Deus, a confiança que ele tinha em Deus, o relacionamento que ele tinha com Deus. Ele conhecia um Deus poderoso, um Deus amoroso, um Deus de misericórdia, um Deus incapaz de fazer o mal. Eu creio assim, não posso dizer isso, não está na Bíblia, mas eu creio que ele pensou, não, se Deus pediu, é porque algum bem tem atrás disso aqui. Eu conheço, eu me relaciono com ele, eu sei que ele não falha em seus propósitos. Então Abraão, ele vivia pela provisão, e a chave está no versículo 5 do capítulo 22, quero que você leia comigo.
que perguntam para ele: onde é que você está indo? Você vai aonde com Isaac? Antes de subir o monte. E fala o seguinte: e disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, eu e o moço Isaac iremos até ali, e havendo o quê? Fala assim: adorado, voltaremos, no plural, voltaremos a vós. Olha que loucura, ele está indo para sacrificar Isaac, ele sabe que tem que matar o filho, porque Deus pediu, mas ele diz: eu tenho certeza que eu vou, mas eu não sei como, eu vou voltar com esse menino, igual eu estou indo. Eu me arrepio, ó. A visão é mais poderosa do que a provisão. Ele sobe e ele vê um carneiro com seus chifres preso no arbusto, depois de Deus parar o cutelo. Abraão, não faça isso. Eu estou te mostrando a visão que eu dei para você, ó. Ele enxerga o carneiro com os seus chifres. Gente, olha só que interessante. Chifre quer dizer o quê? Na Bíblia, quem sabe? Poder. Chifre quer dizer poder na Bíblia. Sabe qual que é o arbusto que ele ficou preso? Que é muito comum em Israel. Onde você vai ter um arbusto. É o arbusto da sarça. A sarça é a árvore. Sabe o que foi feito com a sarça? A coroa de espinho. Eu fiz lá, eu cheguei lá, eu vi uma sarça, eu quebrei um galinho, eu fiz a volta, eu amarrei e virou uma coroa de espinho. É abundante. Então, ele está dizendo que eu vou entregar o meu filho com todo o poder na terra, vão coroá-lo com espinhos, nesse mesmo monte, e eu vou liberar a vida daqueles que eu escolhi com o seu sacrifício. Ele pega o cordeiro, sacrifica o cordeiro, adoram juntos, como ele profetizou lá embaixo, e desce com o menino para a glória de Deus. Quem pode aplaudir bem forte o Senhor? Nós temos que estar prontos para viver das duas formas, mas o melhor é viver pela provisão. É quando a visão sempre me alimenta, que ela nunca me permite parar, em nome de Jesus. Eu quero hoje orar com você, eu quero hoje ministrar sobre a sua vida essa unção, que parece ser um detalhe bobo, mas igual Deus fez comigo, em passar a enxergar no meu bairro o que eu não enxergava, Ele pode fazer isso com você. E esse vai ser o detalhe, vai ser a virada de página que vai fazer a diferença na sua vida. Por vezes, falta só um detalhe no seu casamento, falta só um detalhe na sua vida profissional, falta só um detalhe, falta só um ajuste. É tão óbvio, é tão simples, sempre esteve lá, mas Deus precisa de ungir os seus olhos. Fala assim: Senhor, unja os meus olhos, abra os meus olhos para aquilo que eu não estou vendo, mas que para o Senhor é óbvio, em nome de Jesus. Essa é a minha oração hoje. E assim como Deus tem ungido os nossos olhos ao longo desses anos, todo ano tem uma unção nova. Eu quero hoje profetizar que a mão do Senhor está sobre a sua vida, está sobre o seu olhar. Ele vai esticar você. Deus te chama para você lembrar das profecias, das palavras que você já vem ouvindo pela sua vida. Alguns já da infância ouviram grandes promessas e até chegaram a questionar, porque está demorando demais, está passando o tempo demais. Mas Deus não erra no seu propósito, Deus não erra no seu tempo. Ele é infalível, Ele está no alto e sublime trono, Ele tem o controle de todas as coisas, e a sua vida está sobre o controle, comando, cuidado e amor do Altíssimo, em nome de Jesus. Aleluia! Fique em pé onde você está. Cada palavra, olha para cá, cada palavra é acompanhada com autoridade. Cada palavra
ela é acompanhada de autoridade. E conhecereis a verdade. Fala assim, verdade. Fala assim, palavra. Fala assim, detalhe. Fala assim, chave. A verdade é isso. A verdade é o detalhe que eu não tinha entendido. Era a revelação que me faltava. Aí depois tem a consequência. Esse novo entendimento te libertará. Te destravará. Te fará viver o que você não viveu até aqui. Então cada palavra, cada ministração que Deus traz é acompanhada com autoridade. Mas tem um momento que só você pode fazer. Não tem pregador que pode fazer, não tem oração que pode fazer, que é você deixar essa palavra crescer dentro de você. Ficar maior do que você. Ultrapassar os seus medos, ultrapassar as suas emoções, ultrapassar as suas limitações. Um dia, na minha mente entrou o desejo de pregar. Aleluia, os anjos estão chegando. Estou falando que o negócio aqui é sério hoje. Obrigado, Diogo, a gente estava combinado esse negócio aí, né? Veio na minha mente o desejo de pregar. Eu falei, caramba, como é que é possível isso? Jovem, sem qualquer título ministerial, gago, super tímido. Falei, como é que é essa história? Como é que Deus permite essa covardia? Quem olha de fora, gente, é uma covardia. É uma covardia. Que Deus covarde, que desafia tanto limite, com um desvaneio de ensinar a palavra. Um cara que às vezes para dar bom dia é difícil, de tão limitado que é. Aí vem a ideia. Sabe o que acontece quando a ideia entra? Quando a palavra entra, ela vai crescendo, cara. Ela vai atropelando algumas coisas em você. Esse é o nosso mal. Nós não estamos deixando a palavra atropelar algumas coisas que são ruins dentro de nós. Olha para cá, igreja. Deixa a palavra crescer dentro de você. Ela tem que atropelar algumas coisas que estão te barreirando. Eu fui deixando aquela palavra crescer e atropelar algumas coisas. Atropelar a vergonha, atropelar a limitação, atropelar a falta de conhecimento. Eu falei, enquanto eu não consigo falar, eu vou estudar. E quanto mais eu estudava, mais crescia. Eu ouvia coisas que ninguém via. Eu entendia coisas que ninguém entendia, mas não conseguia me expressar. Não conseguia explicar. Mas a palavra não respeitou os meus limites. Aleluia por isso. Deixa a palavra de Deus desrespeitar os seus limites, as suas fraquezas, os seus maus sentimentos, os decretos ruins da sua família. Ah, meu pai disse que eu sou isso. Deixa a palavra atropelar o que o seu pai disse, o que sua mãe disse, o que o vizinho disse, o que o patrão disse. Deixa ela atropelar o golpe que você levou do seu sócio. Para, não, porque eu era rico, eu perdi tudo, meu sócio me deu um golpe. Deixa a palavra de Deus atropelar essa realidade em nome de Jesus. Deixa a palavra crescer. É sobre isso, igreja. É sobre fazer crescer, não é sobre cultinho de arrepio, não. Arrepio passa. Arrepio passa. A palavra de Deus só cresce. Crente não pode viver de arrepio. Ele vive de revelação. Ele vive pela provisão. Pela provisão. E isso eu não posso fazer por você. Tem que ser você. Tem que se lançar. Tem que ser intenso. Tem que se render. Deus disse que esse culto ia acabar antes das 9 horas, mas você não ia querer ir embora. E Ele está fazendo isso agora com você. Aleluia!